Fala, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos. Você está no canal Lula Foco no Fato. Eu sou o Lula. Antes de passarmos para o vídeo de hoje, eu quero falar para vocês que sou muito grato pelo apoio que vocês têm dado ao canal e tem sido muito importante para a gente. Muito obrigado a todos os comentários, sem exceção. Você que é de direita, você que é de esquerda, você que é de centro, você que não é de lugar nenhum, mas quer e faz seu comentário. Muito obrigado por ele. Pessoal, no vídeo de hoje nós iremos tratar sobre um assunto que eu considero de suma importância para a nação brasileira. Claro que eu vou falar aqui de forma mais superficial, mas eu tenho certeza que você vai entender a minha linguagem. Iremos falar sobre segurança pública, sobre esta ação, ou que é chamada de mega operação lá na cidade do Rio de Janeiro. Iremos falar sobre a reação da sociedade, onde muitos dizem que é apoiada pela grande maioria e outros dizem que não é bem assim. Iremos falar também sobre a reação do governo federal. Eu gostaria de falar para você que a impressão que eu tenho é que há muitos e muitos anos, todos os partidos, sem exceção, todos eles não entenderam a gravidade e a urgência do assunto segurança pública. Muitos querem surfar numa onda de que são os guardiões desta segurança. E aqui eu menciono o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, onde após aquela chamada, entre aspas, mega operação, onde morreram 4 policiais, os quais são de responsabilidade do governo do estado, e morreram mais de 100 moradores ou pessoas que estavam lá no Alemão e na Penha. Ele disse para alguns dos seus interlocutores que tinha colocado Lula na lona. Esse comentário já mostra a real intenção, o motivo daquele movimento que culminou com a morte de mais de 100 pessoas, mais de 120 pessoas. Bom, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, minha opinião. Primeiro vamos trazer aqui o que resultou daquele dia, daquele movimento. Depois daquele movimento que nós tivemos, eu vou colocar aqui do lado, pessoal, as imagens de um programa do Domingo Espetacular. Eu espero que não tenha direitos autorais, se tiver, paciência. O que eu quero é trazer para você qualidade no vídeo. Se der para monetizar, se der para publicar, tudo bem, tá ótimo. Pessoal, olha só, naquela mega operação, depois dela, houve um grande espanto, uma grande chamada à atenção da sociedade. Tivemos logo pesquisas de opinião trazendo resultados, dizendo que nas redes sociais o Cláudio Castro estava sendo condenado pela ação. Já outros institutos de pesquisa trouxeram que a população da comunidade apoiava quase que maciçamente aquela operação. E dá para entender os dois lados. Eu consigo entender a angústia, o sofrimento de quem vive em uma comunidade que não se sente livre para falar o que pensa, para fazer, para ir e vir. Então, eu sou uma pessoa que entendo este lado. Mas também eu penso e entendo que o Estado não tem o direito de entrar em qualquer lugar e matar as pessoas se não houver risco iminente da vida do policial. Eu entendo que todos precisam seguir as leis, tanto os traficantes quanto os policiais. Este é meu entendimento. E agora iremos às consequências daquele movimento. O governador do Rio ganhou popularidade. Isso é fato e é notório. Ele não era praticamente ninguém antes da operação e agora está dando entrevistas em vários órgãos de imprensa, sendo ouvido por milhões de pessoas no Brasil. A extrema-direita surfando na onda que ela mesma já vem alardeando há muito tempo, que bandido bom é bandido morto. E a esquerda reclamando de que morte, execução sem um julgamento é exatamente uma chacina. E quando se diz isso, eu entendo, pessoal,
de que a esquerda não está defendendo o bandido, o traficante. Está defendendo uma ação de inteligência, uma ação de mínimas perdas, que nenhum policial morresse, que nenhum traficante morresse de forma covarde, mas que só morreria aqueles que entrassem em confronto realmente e ameaçassem a vida do policial. Será que é difícil de entender isso? Você que é de extrema direita não consegue entender que quando a esquerda fala que é contra a chacina, contra assassinato dessa forma, está querendo dizer que é a favor do policial, da vida do policial e também da vida do traficante, para que ele seja julgado, identificado, julgado e, se condenado, pagar pela sua pena. Muitos da extrema-direita vão dizer assim: ô Lula, mas no Brasil as leis protegem os bandidos, os traficantes. Aí é hora de você cobrar do seu partido, do seu deputado, do seu senador, que trabalhe em leis que sejam mais duras, mais firmes contra o crime organizado. A extrema-direita governou o país por 4 anos e eu não soube de nenhum projeto que de fato enfrentasse a violência no Brasil. Agora vamos falar de um projeto enviado ao Congresso pelo governo Lula, e aqui eu tenho que ser honesto com você, eu só ouvi esse projeto depois da ação lá do Rio de Janeiro. E esse projeto prevê que o governo federal terá um papel mais importante na luta contra a violência, na luta contra as facções, na luta pela segurança pública, que pela Constituição Federal é prerrogativa do Estado, não do governo federal, mas dos governadores de cada estado. Eles são os responsáveis pelas ações, pelos planejamentos e pela execução dos planos para a segurança pública. O projeto prevê uma parceria muito maior, uma participação maior do governo federal na segurança pública. Por quê? Porque você, cidadão, quando há um crime, quando há um roubo de celular, quando há um assalto, quando há alguma ação criminosa, você culpa o governo federal, o Lula. Mas você não entende que a responsabilidade de enfrentamento é do governador do estado. É dele que tem que se cobrar ações. Porém, vamos voltar agora, depois desse comentário todo, voltar agora a falar sobre esse projeto de lei que foi enviado ao Congresso pelo governador, pelo governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que acontece é que lá na Câmara existe, na verdade, uma grande, como eu posso falar para vocês, sem tentar ofender a extrema-direita. Existem pessoas lá que têm muitos músculos, mas em outras regiões do corpo que não o cérebro. O Lula mandou esse projeto para lá, o Hugo Mota, esse projeto e a relatoria desse projeto iria para o Nicolas Ferreira, do PL. O Hugo Mota passou essa relatoria com consentimento do deputado Nicolas Ferreira para o outro deputado Guilherme Derrite, que então era secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Foi exonerado unicamente para assumir o seu mandato de deputado e assumir a relatoria desse projeto. O que previa esse projeto? Como eu falei aqui para vocês, de forma resumida, previa um combate mais firme ao crime organizado, não necessariamente, não somente às facções, que são esses grupos armados que dominam certos territórios e comunidades para o tráfico de drogas e outras ações criminosas, mas também para chegar até os financiadores ou até mesmo aqueles que são chamados os criminosos de colarinho branco, que não moram na comunidade, que não moram nessas duas comunidades ou outras do Rio de Janeiro, que não são pessoas pobres, que não precisam ali de 5 ou 10 mil reais por mês para sobreviver. Então o governo federal
quer de uma forma ampla, geral e irrestrita combater o crime organizado. Ao passar a relatoria para uma pessoa de oposição, que é o caso do bolsonarista Guilherme Derrite, o governo federal se sentiu traído pelo Hugo Mota mais uma vez. Não é a primeira vez que o Lula se sente traído pelo Hugo Mota. O Guilherme Derrite já fez a sua relatoria, já modificou o projeto que o Lula enviou e incluiu ali o que se chama na linguagem popular o tal dos jabutis, ou seja, incluiu algumas outras leis, alguns outros objetivos ou detalhes importantes no projeto que podem ter má interpretação. Você lembra muito bem que o Donald Trump enviou uma carta ao governador do estado do Rio de Janeiro se colocando à disposição para ajudar no que fosse necessário. Ora, se o Guilherme Derrite, esse deputado, que eu vou trazer aqui para a gente, que ele está dando várias entrevistas, nós estamos assistindo aqui, por exemplo, uma entrevista que está na Globo News, mas foi um canal chamado Debate em Foco. Eu achei até interessante o nome do canal. Vou deixar até o link aqui, se eu conseguir lembrar. Então, o Guilherme Derrite, ele está defendendo que o Brasil é soberano, que o Brasil tem capacidade de resolver os seus próprios problemas e que, assim, ele não irá classificar as facções como terroristas. Porém, ele tem equiparado comportamentos das facções e penas com comportamentos e penas de terroristas. O que isso pode acarretar? Qual é o problema nisso? Quando a extrema-direita vende para você a narrativa de que a esquerda é contra classificar facções como terroristas, porque a esquerda não quer combater o crime, isso é uma mentira. Esta é uma falácia, é uma fake news. Na verdade, o que está se passando aqui é que quem hoje defende que as facções ou o crime organizado seja classificado como terroristas, amanhã poderá estar chorando essa defesa. Por quê, pessoal? Porque caso alguém como Donald Trump interprete que determinada facção criminosa é terrorista, ele pode invadir o país sob o pretexto de combate ao terrorismo. Pois existe sim uma lei nos Estados Unidos chamada Lei de Combate ao Terrorismo no mundo inteiro. Lembre-se, invadiram vários países na Arábia e vários outros lugares do mundo, locais do mundo, sob o pretexto de combater o terrorismo. Por coincidência, nesses países havia muito petróleo. Então, como se diz em alguns casos, juntou a fome com a vontade de comer. O Brasil teme realmente que Donald Trump invada a nossa soberania e inicie uma verdadeira guerra no país. Como dizem os líderes da extrema-direita, tudo bem se morrerem inocentes. A esquerda diz, não, inocentes não podem morrer em hipótese alguma, porque são inocentes. Então, dito isso, o que a gente tira dessa lei? Eu vou soltar aqui um pouco o discurso, só para a gente ver um pouco. Primeiro, a apresentação do canal, né? E depois a gente vai ver um pouco o discurso do Derrite e a gente finaliza aqui. Interessante deixar para votar mais para frente? Eu creio que não. Acho que tem que perguntar para a população que está lá sob o domínio de um território no Rio de Janeiro se eles têm tempo para esperar. O tempo que passa é a verdade que foge e a população está nas mãos e está sendo refém do crime organizado. Por mim. Pessoal, vídeo muito importante que eu vou trazer para vocês a partir de agora com o Guilherme Derrite, deputado federal com ampla vivência na segurança pública, que até então era secretário de segurança e deputado federal também, mas estava exercendo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e que agora acabou sendo exonerado para poder assumir um projeto de lei antifacção. Pessoal, relatoria estava com o Nicolas Ferreira, que cedeu a relatoria ao Guilherme Derrite, justamente por conta aí da sua experiência em segurança pública. Ele que é do PL de São Paulo.
agora deixou a esquerda maluca. O Gumota acabou endossando aí a relatoria dele e que tá nas mãos dele, então, jogar para frente isso daí. E, pessoal, por que a esquerda tá maluca? Porque nesse PL antifacção, inclusive, tem a ver aí com a situação de classificar as facções criminosas como terroristas. E a esquerda, você sabe, então, malucos com isso, porque daí, nas palavras dele, né, atingiriam a nossa soberania, daria poderes ao Trump para poder fazer qualquer tipo de intervenção nessas facções. Vamos assistir justo. Esteve instantes atrás aí na Globo News. E ser parlamentar e estar à frente da Secretaria de Segurança Pública do maior estado da federação. Então, unir a teoria legislativa à prática depois de 3 anos à frente da maior pasta de Secretaria de Segurança Pública Estadual do Brasil, acho que dá condições suficientes para a gente poder, tecnicamente, entregar o melhor em termos de legislação para a população. Agora, se eu volto para a Secretaria, é um outro assunto, enfim, eu estou à disposição do governador Tarcísio de Freitas, mas o meu foco nesse momento é trabalhar no texto da lei e apresentar o marco legal do combate ao crime organizado no país. Poder lidar. E se nesse trecho específico da equiparação a grupos terroristas, vocês também podem fazer um ajuste de redação que deixe mais claro ou mais seguro que essa interferência, essa intervenção internacional de que tanto se fala, ela não vai se dar na prática? Primeiro, sobre esse tema já está muito claro, então não há possibilidade nenhuma de alguém questionar algum tipo de intervenção de outra nação da maneira como está posto o relatório no sistema. Agora, as outras contribuições são várias. Imaginem vocês quantas emendas ao texto os próprios parlamentares não vão apresentar. Isso é previsto, é constitucional e está previsto dentro do regime da Câmara dos Deputados. Mas eu tenho falado com... Mas eu quero comentar com você 2 coisas. Primeiro, o deputado Guilherme Derrite, ele diz que não há como interpretar que as facções criminosas sejam grupos terroristas. Segundo ele, o texto dele é claro, mas não é tão claro assim não, pessoal. Na verdade, não é. E você lembra que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos instigando há muitos meses o presidente dos Estados Unidos, o Trump, para que o Trump ameace o Brasil, inclusive invada o Brasil com forças militares para obrigar a justiça brasileira a soltar o seu pai, né? A liberar o seu pai, o pai do Eduardo Bolsonaro, o Jair. Ora, se o Eduardo Bolsonaro, que tem sim muita influência no Partido Liberal, o partido da oposição do governo hoje, se o Eduardo deseja, trabalha, clama por uma oportunidade de que o Brasil seja invadido por forças militares, e quem disse isso foi o próprio Eduardo Bolsonaro, quando falou que tudo bem, seria mais fácil chegarem 2 porta-aviões dos Estados Unidos aqui no Brasil do que o Brasil ser recebido para negociações lá nos Estados Unidos. E ele diz também que tudo bem se o Brasil tiver um cenário de terra arrasada, desde que ele se sinta vingado pelo seu pai. Então, se nós temos um líder da oposição, que sim, o Eduardo Bolsonaro, seja imaturo, ou seja incoerente, hipócrita, ou simplesmente ignorante das leis da política, mesmo sendo tudo isso, ele é sim uma liderança na oposição. Você imagine se tivermos uma lei onde há margem para a interpretação dos Estados Unidos de que no Brasil há grupos terroristas. Eu não estou nem mencionando aqui as questões das sanções econômicas. Sim, poderemos ter sanções econômicas ou até mesmo os estados do Rio e de São Paulo serem, digamos assim, bloqueados de recursos ou de investimentos do exterior, porque nessas cidades ou nesses estados teriam grupos terroristas. Então, eu já vi, por exemplo, o Jair Bolsonaro sancionou uma lei que tentativa de golpe seria crime, e seria crime que levaria a tantos anos de prisão. Hoje, o Jair está preso, condenado, ainda não está transitado e julgado, mas falta pouquinho para esse julgamento ser finalizado, esse processo, melhor dizendo, ser finalizado e ele ser preso por uma lei que ele mesmo assinou. Então você imagina que os bolsonaristas, ou a galera dos adoradores do Bolsonaro, que a gente chama carinhosamente aqui, aqueles que dão a sua própria vida por amor ao Bolsonaro, aqueles imaginam o seguinte: ele assinou uma lei e agora não só ele, mas muitos de nós também somos pegos por essa lei. Hoje eu vejo muitos adoradores do Bolsonaro gostando, aplaudindo, apoiando
que os grupos de facções criminosas no país sejam classificados como terroristas. Eu vejo lá na frente esse grupo de pessoas arrependidas por pedirem isso, arrependidas por desejarem e apoiarem tal procedimento. O tempo dirá realmente quem está com a razão, se a direita ou a extrema-direita, que, na minha opinião, usam frases de efeito, frases curtas, frases populares para enganar e manipular a opinião pública, ou a esquerda, que é muito mal interpretada, na minha opinião, muitas vezes não sabe exatamente nem expressar exatamente o que pensa ou que defende, a esquerda que defende que ninguém deve ser assassinado, nem policial, nem traficante, nem cidadão, ninguém deve ser assassinado, que todas as pessoas devem obedecer às leis e, se não obedecer, serem punidas por elas, pelas leis, e não pelas próprias mãos. Para os que são cristãos, eu comparo, e uma comparação para mim é bem pertinente, é como se a extrema-direita quisesse viver a lei de Moisés e a esquerda quisesse viver a lei de Jesus, onde na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente, e na lei de Jesus é dar a segunda chance, dar mais uma oportunidade para que alguém possa melhorar, mudar de vida e, entre aspas, se converter. Não estamos falando de religião, mas estamos falando de ideologias. Eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou enorme, mas tudo bem. Eu queria conversar com você. Eu queria expressar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu vejo com esta extrema-direita na oposição e agora na relatoria do projeto antifacção ou anti-organização criminosa. Pergunto o que você pensa sobre isso, mas pense antes de responder. Não responda porque eu estou falando ou porque você ouviu alguém falar. Pensa um pouco, reflita. É verdade, nós precisamos de algo muito mais concreto, mas nós precisamos de algo muito mais profundo, uma legislação dura, firme, mas que não dê margem para enganos ou má interpretações. O governo federal, na minha opinião, tem se engajado nessa luta contra a violência e contra o crime organizado. Só que tem feito uma luta, na minha opinião, muito mais inteligente, muito mais eficiente e eficaz, que é chegar primeiro aos grandões e aí desidratando o crime organizado e aí chegar aos executores. Pessoal, um grande abraço para você, se inscreva no canal Lula Foco no Fato, deixe seu comentário e estamos chegando aqui aos 4.000 inscritos e hoje à noite, terça-feira, teremos uma live bem especial. Iremos falar sobre este assunto e muitos outros. Existe uma guerra no bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro partiu para cima dos políticos do PL e da direita em Santa Catarina. Um abraço, pessoal. Fiquem na paz. A gente se vê no próximo vídeo. Que você tenha paz e tranquilidade para respirar antes de decidir qualquer coisa. Grande abraço. Tchau, tchau.